todos com a paz do Senhor, amém? É bom estar na casa de Deus, aleluia. Ainda muita gente, alguns foram de férias, outros ainda estão para chegar, mas vamos dar início ao nosso culto, a nossa hora já chegou e o Senhor está conosco nesta tarde, amém? Para nos abençoar. E há uma promessa de todos aqueles que o buscam, esses o encontram. Nesta tarde não se distraia absolutamente com nada, mas busca o Senhor enquanto se pode achar, e este é o momento certo para buscarmos a Deus. Convido a igreja a ficarmos em pé para uma oração. Glória a Deus, é bom estarmos neste lugar, amém? É bom estarmos aqui. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Nós acabamos de cantar um hino que nos fala de uma esperança viva e agora nunca mais perece. Todos aqueles que creem em Jesus, nós temos uma esperança viva e é por isso que a igreja, quando se junta, ela louva ao Senhor por esta esperança que tem. Reunidos aqui para louvar o Senhor, e nós acreditamos que alguma coisa boa o Senhor tem para fazer nesta tarde. Os irmãos têm vindo com fé que o Senhor vai se mover neste lugar, amém? Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para mim nesta tarde, amém? Então nós vamos louvá-lo com toda a alegria, aleluia! Reunidos aqui para louvar ao Senhor, reunidos aqui para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor, reunidos aqui para louvar ao Senhor, reunidos aqui para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Algo bom vai acontecer, Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. diz mais uma vez, algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui para louvar ao Senhor. Aleluia, aleluia, é bom estarmos neste lugar para louvar o nosso Deus e nós queremos exaltá-lo, aleluia, porque Ele merece todo o louvor, toda a adoração, aleluia. O teu nome exaltarei, Deus, aleluia. Tu tens feito, Senhor, grandes coisas nas nossas vidas, mas a maior delas, Senhor, foi teres vindo a esta terra, Senhor, e teres-te oferecido por cada um de nós. Obrigada por isso, meu Deus, aleluia. O teu nome exaltarei, bom é te cantar louvor. Estou feliz porque sou teu, o meu Salvador tu és. O teu nome exaltarei, bom é te cantar louvor. Estou feliz porque sou teu, o meu Salvador tu és. Vieste à terra do céu para o caminho mostrar, da terra para a cruz, meu pecado pagar, da morte para o céu. Tu és o vencedor, eu te exalto, ó Senhor. Vieste à terra do céu para o caminho mostrar, da terra para a cruz, meu pecado pagar, da morte para o céu. Tu és o vencedor, eu te exalto, ó Senhor. O teu nome exaltarei,
meu Salvador tu és. Vieste da terra do céu, para o caminho mostrar, da terra para a cruz, o meu pecado pagar, da morte para o céu, tu és o vencedor, eu te exalto, ó Senhor. Vieste da terra do céu, para o caminho mostrar, da terra para a cruz, o meu pecado pagar, da morte para o céu, tu és o vencedor, eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Amém. Nós estamos muito animados. Neste dia, nós estamos muito felizes, especialmente as nossas crianças, porque já estão a dormir sem insetos nas últimas 2 noites, certo? Ok, nós estivemos no nosso acampamento e eu vou pedir às nossas crianças para virem agora todas cá para cima. Bora lá, bora, 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 bora. Que eu quero que vocês deem aqui um testemunho assim ao vivo e a cores, como é que foram estes dias lá no campo. Bora lá, todos. O Daniel também já pode ir ali para o piano. Vamos lá, que as nossas crianças vão participar e tudo. Ok, eu quero... Vamos começar por quem? Quem é que quer falar primeiro? Como é que foi o nosso acampamento? Vamos começar por uma das pontas. Vou começar por aquela... Jesus who gives us joy. Jesus who do we love. Jesus, jump, 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 let's go. Who do we praise? Jesus who gives us joy. Jesus who do we love. Jesus, jump, 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 let's go. Who do we praise? Jesus who gives us joy. Jesus who do we love. Jesus, jump, 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 let's go. God made the sun, the moon and the stars. He made you special just as you are. So lift your hands, let's give him praise. Dance and sing in a joyful way. Jump, jump, jump for Jesus. Hey, hey. Spin, spin, spin around. Come on. Clap, clap, clap for Jesus. Hey. Caçamos o tesouro, pois é, a descoberta do tesouro, e nós descobrimos qual é o grande tesouro. Não foi? Nós fomos todos à descoberta do tesouro. E é sobre esse tesouro que eles vão cantar agora, está bem? Tivemos um tempo fantástico na presença de Deus. Tivemos um menino que aceitou o Senhor Jesus no seu coração. E isso para nós foi uma grande alegria. E eles agora vão cantar uma música, pode ser? Bora.
Quem puder se levantar. Eu costumo dizer que Deus também fala quando ficamos sentados, não é? Podemos estar sentados e na presença de Deus, não é? Mas quem puder ficar de pé, já de seguida já nos vamos levantar. Mas enquanto estamos sentados, vamos pegar as nossas Bíblias e vamos abrir no Salmo 86. Salmo 86. E nesta tarde queremos louvar a grandeza de Deus. Amém? E todos juntos estamos a louvar o seu nome. Salmo 86 diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, eu levanto a minha voz. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atenda à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Amém? Porque tu és grande e operas maravilhas e só tu és Deus. Maravilhoso tu és, Senhor, e a nossa alma o sabe tão bem, Senhor. Nós louvamos o teu nome nesta tarde, Senhor. Deus, e nesta tarde, Senhor, queremos depositar diante de ti, Senhor, a nossa vida, Pai, quem nós somos. Deus, quando estávamos a ler este salmo, Senhor, e o salmista dizia, porque sou santo. Ó Deus, e nenhum de nós, Senhor, se não fosse a tua graça, se não fosse a tua bondade, se não fosse a tua misericórdia, nenhum de nós poderia estar aqui diante de ti. Obrigada, Senhor, porque tu tens graça, Senhor, para as nossas vidas, Pai. E nesta tarde, Senhor, também tens poder, Senhor, livramento, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque tu és bom, Senhor, e nós louvamos o teu nome. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o teu povo. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Amém? Vamos louvar o seu grande amor, a sua bondade. E vamos declarar que Ele é grande, 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 grande. Aleluia. Não há outro como Ele. Aleluia. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo és, Senhor. Teu amor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Teu amor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Diz mais uma vez. Teu amor vou proclamar. Sim, tu és, Senhor. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. Não há outro como o teu Senhor. Teu amor vou proclamar. Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei. Aleluia, a ti, meu Rei. És o nome que é maior. Tu és digno de louvor.
grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá, grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, o mundo saberá. Grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Queremos dizer mais uma vez, Ele é grande, 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 aleluia, aleluia. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Aleluia. Teu amor vou proclamar, Deus, tu és tão belo, a ti eu cantarei, aleluia, a ti meu Rei. Teu amor vou proclamar, Tu és belo, Deus, tu aleluia. és tão Nós te amamos, belo, a ti eu cantarei, aleluia, a ti meu Rei. Tu és grande, aleluia. És o nome que é maior, tu és digno de louvor, e meu ser dirá, grande é nosso Deus, és o nome que é maior, tu és digno de louvor, e meu ser dirá, grande E o meu ser dirá, e o meu ser dirá, grande é nosso Deus. aleluia, aleluia. Porque tu és grande, Fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não, não há outro como tu. E declara mais uma vez, porque tu és grande, Senhor. Porque tu és grande, fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não, não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres, grandes, não há outro como tu. Não, não há outro como Levanta as tuas mãos nesta tarde e louva ao Senhor, aleluia. que
Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Aleluia, não temos outro, Senhor. Não há outro como tu. Aleluia, porque tu és, Senhor. Porque tu és grande. Declara ao Senhor, Ele é grande. Ele tem todo o poder. Milagres grandes, não há outro como Aleluia, não temos outra além de ti. Aleluia, a nossa rocha. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há. E Não há outro como tu. Não há outro como tu. Aleluia, aleluia. Então já cantamos aqui nesta tarde que Deus faz milagres. É verdade. Amém? Louvamos um Deus todo-poderoso, grande Deus, o Deus todo-poderoso. E eu nesta tarde queria compartilhar convosco um cântico que é ao mesmo tempo uma oração. Amém? A Ana era uma mulher muito atribulada porque não conseguia ter filho. E ela orou e ela buscou a Deus e teve a sua vitória. Amém? Ela concebeu e veio ter um menino chamado... Amém. Então vamos ler o cântico de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Vamos ler o cântico de Ana. Amém? E vamos tirar aqui alguns textos, podemos dizer assim, algumas declarações para que nós possamos meditar nesta tarde. Amém? Lembrem-se que ela usa esta oração ou cântico para exaltar a Deus, porque ela é uma mulher muito abatida de alma, uma mulher que era rebaixada por outras pessoas à sua volta, mas Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua súplica, Deus ouviu a sua oração e Deus fez um milagre. Amém? Então vamos ler, amém? A exaltação, amém? A glorificação que ela dá ao Senhor, amém? Orou assim a Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegre na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, é por Ele que são as obras pesadas na balança, o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos, até a estéril teve 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela.
O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. E os que contenderam com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Eu queria resumir neste texto que acabamos de ler, amém? Na verdade, palavras que Ana, ela declara a respeito do Senhor, que é o nosso Senhor. Porque só há um Deus, amém? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, amém? O Deus que veio até nós, na verdade isso fez revelar através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, amém? Diz este texto que o Senhor exalta, diz este texto que o Senhor levanta, diz este texto que o Senhor enriquece o seu ungido, amém? Ou seja, o Senhor a quem nós servimos, Ele honra, amém, aqueles que o buscam e que se, na verdade, colocam diante dEle, que se humilham diante dEle, amém, a esses Deus levanta, amém? Nesta tarde, eu quero meditar sobre este Deus, amém, que nos levanta, este Deus que nos engrandece, este Deus que nos tira do pó e nos põe nos lugares, na verdade, de honra, amém? Quem quer ser honrado pelo Senhor? Eu já tenho sido honrado pelo Senhor, amém? E Deus tem, na verdade, levantado, na verdade, se não digo a totalidade, a maioria dos que aqui estão, Deus tem dado a mão, Deus tem tirado do pó, Deus tem exaltado, Deus tem levantado, Deus tem enriquecido no sentido que quem tem, como cantamos há pouco, quem tem Jesus tem o tesouro maior de todos os tesouros, porque nele está contida a segurança da nossa alma, nele está contida a paz para a nossa alma a cada dia, nele está contida a proteção do Senhor, amém? Então quero refletir nesta tarde, amém, sobre esta temática tão importante, amém, que Ana, ela refere na sua oração, no seu cântico ao Senhor, amém? O Senhor levanta, amém? O Senhor é quem tira alguém de um lado, na verdade, às vezes de uma dificuldade, no charco de lodo, levanta e coloca e firma os seus pés sobre uma rocha, como David aconteceu, no momento em que ele estava caído, no momento em que ele tinha, na verdade, fraquejado na sua caminhada com Deus e até errado, pecado gravemente, mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, amém? Eu quero declarar aqui mais uma vez nesta tarde, na verdade, como diz Jeremias nas suas lamentações, amém? Novas são a cada manhã, amém? E grande é a fidelidade daquele que falou, daquele que promete na sua palavra, amém? Aleluia. Irmãos, quando Deus move uma pessoa do nível inferior para um nível superior, amém? Irmãos, Deus está fazendo uma obra tremenda na sua vida, amém? Diz que nós estávamos nas trevas, mas Ele tirou-nos das trevas e nos colocou, na verdade, trouxe para o reino do Filho do seu amor, tirou-nos das trevas e trouxe-nos para a luz. Louvado seja o nome do Senhor, amém? No Salmo 75, versos 6 e 7, é uma declaração maravilhosa, amém? Diz assim, porque, vamos falar agora, Salmo 75, versos 6 e 7, diz assim, porque o engrandecimento não vem nem do Oriente, nem do Ocidente, nem no deserto, vem esse engrandecimento ou a exaltação, amém? A exaltação do homem, o levantar do homem não vem das potências, não vem da China, não vem da Rússia, nem vem da América. Aleluia. Não vem do petróleo do deserto, não vem lá dos Emiratos, não vem de lá, né? Não vem de lá, não vem de lá, mas aquele que levanta o homem, aleluia, é Deus. Não vem do petróleo do deserto, não vem lá dos Emiratos, não vem de lá, né? Não vem de lá, mas aquele que levanta o homem, aleluia, é Deus. Não vem do petróleo do deserto, não vem de lá, mas aquele que levanta o homem, aleluia, é Deus.
que é juiz. Amém? E diz, a um abate e a outro exalta. Amém? Aquele que se exalta a si mesmo, mais cedo ou mais tarde, vai ser abatido. Mas aquele que se humilha diante de Deus, amém? O Senhor levanta. Aleluia. Foi o que Jesus afirmou. Amém? Em Lucas 18:14, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Nós temos visto isto ao longo do tempo, nós temos visto isto na história universal, vimos isso com Napoleão, vimos isso com Hitler, vimos isso com o próprio Steve Jobs, né? O criador da Apple, né? Foi demitido até da sua própria empresa, depois voltou a ser integrado alguns anos depois e por fim acabou por ser derrotado por uma doença. Irmãos, tantos e tantos outros se têm levantado no mundo, se não reconhecem o Senhor, mais cedo ou mais tarde, vão ser abatidos. Mas o Senhor tem planos para nós. Jeremias 29:3 diz, eu sei planos, que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Irmãos, o Senhor tem grandes projetos para cada um de nós. Precisamos entregar, precisamos render a nossa vida ao Senhor como Ana fez. O ponto da sua rendição foi tão grande que o sacerdote chamado Eli diz que aquela mulher estava tão envolvida numa entrega a Deus, numa comunhão com Deus, que ele pensou que ela estava embriagada ou louca, mas disse, não me tornes por filha de Belial, amém, estou buscando o Senhor. E quando ela, na verdade, ao fim de algum tempo, amém, engravidou, aleluia, concebeu, amém. E agora podia dizer, amém, que o Senhor é aquele que tira do pó, é aquele que tira do esterco e tira do estrume e coloca. Irmão, está a ver a sujidade? Às vezes a nossa vida está assim mesmo lá, no meio da sarjeta, no meio do pecado, que às vezes ficamos tão sujos, tão conspurcados com a vida, com o pecado, com as tentações que vêm à nossa vida. Mas eu quero dizer nesta tarde uma coisa, amém, não interessa o nosso passado, interessa a nossa decisão em relação ao Senhor. E se nós o buscarmos e buscarmos de coração, Ele nos levanta e tira-nos do lixo e nos coloca à sua mesa. Tiago 4:10 diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos, aleluia, exaltará. Amém? Então, queridos irmãos, a humildade ou uma entrega real e verdadeira ao Senhor, amém, é a chave para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Amém? 1 de Pedro 5:6 diz assim, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça, ou seja, levanta, exalta os humildes. Amém? Irmãos, aprenda isto, irmão, o orgulho não nos leva a lado nenhum, pode nos levar para o inferno. O orgulho impede, na verdade, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Deus quer nos levantar. Deus quer, na verdade, honrar a cada um de nós, porque nós somos, amém, obra das mãos do Senhor. Ele criou-nos à sua imagem e semelhança. Amém? Aqueles que são fiéis, está, na verdade, programado, está, na verdade, preparado algo especial. Reinar com o Senhor, reinar com Cristo. Aleluia, aleluia. Mas aqui na nossa caminhada, na nossa peregrinação terrestre, Ele promete, amém, nos colocar por cima e não por baixo. Mas o segredo é buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus levanta, ninguém pode derrubar. Sabe isto? Amém? Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, amém? Quando Deus abençoa, ninguém pode roubar essa bênção. Amém? Conhecemos a história de Balaão e dos amalequitas. Amém?
Quando os amalequitas, na verdade, procuraram aquele profeta que não era fiel a Deus, mas era profeta. Era alguém que, na verdade, tinha o dom do profeta, mas que não era fiel até ao Deus, né? É alguém que se fazia mover pelo dinheiro e não pela fidelidade a Deus. Então o rei dos amalequitas contratou, disse, olha, agora manda uma maldição sobre os israelitas, né? Então ele abriu a boca para amaldiçoar, mas em vez de ser maldição, saiu bênção. Porquê? Como diz lá em Números 23, 20, eis que recebi mandato de abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aqueles que Deus abençoa, amém? O inimigo, não há maldição, não há nada que possa vir contra nós, amém? Porque o Senhor, amém, levanta, amém? Por isso é que diz lá logo a seguir no capítulo 23, verso 23, porque contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação, contra Israel neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. E eu quero dizer, irmãos, que o mesmo vale conosco. Amém? Porque nós temos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém? O único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, veio até nós e se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, na verdade, declarou para nós, amém? Não queres vir a mim para ter vida. Amém? Aqueles que vêm a Jesus encontram vida, encontram graça, encontram perdão, encontram, na verdade, uma nova vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o Escritor diz-nos que as bênçãos de Abraão agora têm chegado também até nós, através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Sabe, um homem que nós falamos aqui na quinta-feira, amém? Um homem chamado José, filho de Jacó. Diz-nos a Escritura que Deus tinha dado por planos, projetos, uma visão, ainda bem pequeno. Ele viu, na verdade, o sol, a lua, tudo se encurvar diante dele. Viu, na verdade, todos viram como espigas diante dele. Ele não soube foi lidar com a informação muito bem, os seus irmãos ficaram furiosos contra ele, ele acabou ser lançado num buraco, numa cova, com fúria, e os seus irmãos, a ira dos seus irmãos contra ele. Depois um dos seus irmãos lembrou-se de dizer assim, olha, vamos vendê-lo, veio os ismaelitas, vamos vendê-lo, e então foi vendido como escravo, foi para o Egito, e ali serviu na casa do general Potifar. Depois a coisa não correu bem, houve ali uma difamação, foi lançado na prisão, e ali na prisão acabou por decifrar um sonho dois funcionários do faraó, do rei, que ali estavam presos. Um era copeiro do faraó, ou seja, o provador, e o outro era o padeiro, né? Acabou por o padeiro depois descobrir, ele ter uma revelação que o padeiro, na verdade, ia ser enforcado porque era o verdadeiro causador do crime, e que o copeiro, o provador do rei, seria libertado. Então ele disse, olha, quando saíres daqui, lembra-te de mim, intercede por mim. Mas o homem foi-se embora e nunca mais se lembrou dele. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, até que o faraó teve um sonho. Viu durante ali umas vacas gordas, muito gordas, e depois viu umas vacas magras que comiam as gordas, depois viu umas espigas gordas, viu umas espigas magras que comiam as... Não percebeu, o homem ficou perturbado, aquele faraó. Então o copeiro lembrou-se, olha, quando eu estava preso também tive um sonho, o padeiro teve um sonho, e as coisas aconteceram, porque havia lá um judeu, um hebreu, que me declarou a verdade. Vamos chamá-lo, chama-o aqui, porque ele vai decifrar o teu sonho. Então nós conhecemos a história, amém? Falava de um tempo de fartura, em que haveria fartura sobre a terra, depois 7 anos de seca, né? Então o rei perguntou o que é que se deve fazer. Olha, durante estes 7 anos vamos acumular cereal, vamos acumular comida, depois dos 7 anos seguidos nós teremos abundância. Então diz-nos a palavra do Senhor que José, na verdade, foi colocado como primeiro-ministro, amém, no Egito, amém.
Então veja, de um momento para o outro, aleluia, veja, Deus cumpriu a sua promessa, a sua visão, amém? Cumpriu-se, porque José saiu da prisão para o palácio, amém? Deus o levou mais à frente, os próprios irmãos e todos da terra ao redor vinham pedir a ele clemência para que ele pudesse vender cereal, porque em toda a região à volta, outros países à volta, não havia comida. Então, irmãos, veja este José, amém? Ele ainda que foi tentado no meio deste percurso, mas ele manteve-se fiel ao Senhor, amém? Ele não cedeu à tentação e o Deus honrou, amém? Porque Deus é aquele que tira do pó, é o Deus que tira do lixo e nos coloca em lugares altos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queria meditar contigo nesta tarde algumas coisas que nós precisamos fazer. Amém? Algumas chaves para que possas ter o teu engrandecimento. Amém? Quem quer ser pequeno? Diante de Deus somos humildes. Amém? Mas Deus quer nos levantar. Amém? Como alcançar o engrandecimento diante de Deus? Amém? Em primeiro lugar, precisamos de viver na dependência absoluta de Deus. Provérbios 3, 5 e 7 diz-nos isto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Precisamos viver na dependência de Deus. Amém? Confiar no Senhor acima de tudo, não na nossa própria inteligência, e graças a Deus porque Deus também nos dá sabedoria e inteligência, não na força do homem, amém? Mas a nossa confiança está em buscar o Senhor, buscar a sua vontade em cada situação. A vontade de Deus é que prevalecerá. Muitos são os planos do homem, mas o que vai prevalecer é o plano do Senhor. Amém? Muitas vezes nós estamos cavando cisternas rotas, muitas vezes estamos simplesmente nos esforçando, comendo o pão de dores e não tendo alegria, não tendo sustento, não tendo como reter aquilo pelo qual trabalhamos. A água entra na cisterna por um lado e sai pelo outro, o dinheiro entra no banco e acaba por sair antes do fim do mês e fica a conta no negativo e andamos. Porquê? Porque muitas vezes tomamos decisões sem buscar o Senhor. Ficamos aflitos, ficamos apertados, mas a palavra diz: não, confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Não sejas chico esperto, não é? Não sejas chico esperto, não seja, mas seja alguém que reconhece Deus em todos os seus caminhos, em todas as suas decisões. Porque se nós reconhecermos o Senhor, Ele vai nos manter, na verdade, pela vereda direita. E até quando entramos, às vezes, pela vereda torta, diz que Ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, Deus quer-nos, na verdade, que nós possamos viver vida e vida com abundância. É promessa de Jesus para os seus filhos. Amém? Bênção de Deus não é falta de problemas, é experimentar livramento de Deus no meio dos problemas. Digo-vos isto para que a mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então vamos ter aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Temos a promessa que o Senhor está conosco. Temos a promessa da paz do Senhor mesmo em meio de dificuldades e tribulações pelo qual enfrentamos. Amém? Irmãos, eu gosto muito de uma palavra de Paulo que ele diz: esta breve e momentânea tribulação, amém, ela irá resultar em cheiro de glória. Amém? Irmãos, há situações que vêm na nossa vida e um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Espera em Deus, confia em Deus, é um momento só. José esperou e Deus tirou da masmorra diretamente para o palácio.
Deus levanta. Amém? Mas não podemos espiritualizar tudo. Vivemos na dependência de Deus, precisamos experimentar o sobrenatural de Deus, mas temos que fazer a nossa parte também. Lembro uma vez uma senhora, era um bocadinho obsessiva com o marido, estava sempre, onde é que estás, marido? Para controlar, pronto. E depois entrava em depender de alguma depressão, e a situação ficava assim, olha, fulana tal, olha, precisas ter a casa em ordem, porque o teu marido vai vir, e depois vai encontrar a casa desarrumada. Pastor, ora a Deus para que Deus me ajude a ter a casa em ordem, né? Eu percebi que ali havia uma indireta. Essa missionária vai lá limpar a casa. E eu disse-lhe assim, olha, fulana tal, acho que tu estás à espera que o anjo vá lá limpar com o aspirador lá a tua casa. Não vai funcionar assim. Tu pegas na vassoura ou pegas no aspirador e dizes, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Vai lá, Ana. Posso todas, mais uma vassourada. Vai, posso todas as coisas. E vai. E agora é hora de fazer o almoço, descascar a batata. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. E vai em frente. Nós temos que fazer a nossa parte também. Amém? Queremos bênção, queremos prosperidade e Deus abençoa, levanta-nos e prospera-nos. Olha para a formiguinha, ó preguiçoso. O sábio Salomão já o dizia. Vamos ler mais uma palavra dele. Provérbios 22, 29. Diz-nos assim. E aqui é uma chamada para que possamos ser fiéis e diligentes nos nossos compromissos para com Deus e para com os homens. Amém? Tem um compromisso de trabalhar segunda-feira, então não apareça na quarta só. É amanhã, é às 7, tem que estar lá um pouco antes das 7. É às 8, tem que estar lá um pouco antes das 8. É às 9, tem lá um pouco antes das 9. Viste o homem diligente na sua obra? Viste? Um homem diligente, com compromisso no seu trabalho, a responsabilidade. Amém? Perante reis será posto. Amém? Sabe, há pessoas que estão sempre a desistir do seu compromisso. Pastor, meu trabalho é longe. Lembro uma vez um camarada e foi lá na minha cidade. Portimão, que aquilo é tudo à mão. Aquilo ali, Portimão, Porto à mão, tudo à mão. Então, nossa residência é do outro lado da ponte, já no Concelho de Lagoa, uma vila chamada Parchal. Parchal, que é do outro lado de Portimão. Pronto. E houve um ano em que fizeram umas obras na ponte. E havia lá um camarada da igreja, que morava em Portimão, que trabalhava do outro lado da ponte. Eu vou deixar aquele trabalho. Agora a ponte está fechada, tenho que dar uma grande volta, ir lá apanhar a outra ponte, e não sei quanto. Já não vou trabalhar. Pois. É verdade que fazia mais 3 ou 4 quilómetros, é verdade que sim. Mas sabe, há pessoas que é assim. Hoje está muito calor. Bem. Mas a verdade é isso. Pastor, isto de trabalhar por turnos não é comigo. Pastor, mais valia o IRSI. Isso é que me dá voltas lá fora. Quando falam do RSI, se você é tísico, RSI. Se não é tísico, vai trabalhar, homem. Mulher. Se não é doente, trabalha a honra. Você quer ser levantado e quer se encostar ao cajado, a bengalas, não vai longe. Vamos ser diligentes. Amém? Deus levanta. Viste o homem diligente na sua obra? Amém? Estão aqui alguns patrões, não são muitos. E quando o empregado diz, isto não tem. Esta obra não é comigo. A oficina não é comigo. Pois, olha. Tudo o que vir à mão, faz. Ser diligente, dá o teu melhor. Ser fiel no pouco. Não gosta do trabalho, mas faz. Vai lá. Não pinga no fim do mês, né? Pinga pouco. Depois não tem promoção, depois não tem bónus. Né? Não pinga, não vai.
Seja fiel no pouco. Deus vai pôr mais à frente, vai honrar a sua fidelidade. Deus vai tirar desse trabalho que você não gosta, amém? Mas que você fez com dedicação, Deus vai pôr no melhor. Mas você não é fiel, não é uma coisa simples. Como é que você quer crescer? Vai longe nada. Irmãos, o nosso compromisso, mesmo que o trabalho seja duro, mas a nossa integridade, os nossos compromissos, nos nossos contratos, atrai o engrandecimento de Deus. Oi, irmão Mário, todos os dias para Lisboa, hein? Apanhar, ia para Palmela, de Canha para Palmela, apanhar o comboio, ir para Lisboa. Agora vai para Cascais, né, irmão? Agora está ainda mais longe ainda. Mas vai! Mas vai! E aquele camarada a dizer que 4 km era muito. Meu Deus. Este homem vai para Cascais. É uma Índia, está lá em cima. Também vai para Cascais todos os dias trabalhar. Oh, irmãos, ser fiel. Se quer crescer, aprenda estas lições. É a Bíblia. A Bíblia ensina a trabalhar. Sim, também vivemos aqui na terra, pois. No céu é que é só relaxa ali. Aleluia, glória a Deus. Amém. Mas aqui também aleluia aos domingos, outros dias da semana. Tenha o seu tempo com Deus. É no duro, mas faça com alegria. Dê glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. E o teu trabalho se torna mais fácil, dando glória a Deus, né? Em tudo dá glória. Aleluia. Olha, precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir e praticar. Ouvir e pôr em prática. Amém? Porque aquele que ouve e sai pelo outro, ouve por um lado, sai pelo outro, é como o homem constrói a casa sobre a areia. E agora, vai longe? Vai melhor. Mas aquele que ouve e põe em prática é com aquele que é em casa sobre a rocha. Vem ventos, vem tempestades, está lá. Deus promove, Deus levanta, Deus está lá. Então, posicione-se. Põe em prática. Põe Deus à prova. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Algumas áreas em que Deus quer nos levantar. Primeiro, quer levantar a nossa espiritualidade. Não é ser espiritualista, mas ser espiritual. É diferente. Há pessoas que espiritualizam tudo, mas não são espirituais. Nós temos que ser espirituais. Primeiro é Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. No Salmo não. Isaías 40, versículo 31. Veja isto, é interessante esta palavra. Bem conhecida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ou seja, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam o Senhor, eles experimentam uma renovação. E diz aqui que Deus não vai ser abatido, vai ser levantado. Deus vai levantar. Subirão. Amém? Deus vai tirar. Se você está na fossa, se está lá embaixo, se está na... Deus levanta. Amém? Então cada um de nós precisa da sua força espiritual para poder andar, caminhar, trabalhar, servir a Deus,
ser um bom pai de família, mãe, filho e filha. Precisamos da graça de Deus. Também Deus quer nos levantar ou cuidar da nossa área financeira. Vou ler aqui alguns textos. Primeiramente é Deuteronômio 28:12, em que há uma promessa de Deus. O Senhor diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quando Deus levanta, amém? Quando Deus dirige, quando somos guiados pelo Senhor, Deus mostra, Deus dirige-nos, amém? E diz que Deus abrirá do seu bom tesouro, amém? Ser pessoa a trabalhar, amém? E estar a construir, a avançar num projeto errado, num projeto da sua própria autoria. Lembram-se de Ló? Ló viu um projeto tremendo, tinha tudo para ser um negócio da China. Não era um negócio da China, mas um negócio do Jordão, ok? É verdade, é mesmo. Ele estava lá em Israel, viu as campinas do Rio Jordão, maravilha, água todo o ano, oh glória, oh minhas ovelhas gordinhas, oh landa mais fofinha, leite do melhor do que há. Vamos para baixo, vamos para o Rio Jordão, vamos ali pastar as ovelhas. E foi, mas não consultou o Senhor. Foi para a terra de Sodoma e Gomorra. E diz que aquele povo era perverso como tudo. Irmãos, ele corrompeu-se espiritualmente. Ele se desviou praticamente do Senhor. Ainda pela misericórdia de Deus, pelas orações do seu familiar, seu tio Abraão orou por ele. E Deus mandou livramento através dos anjos, mas ele teve que sair daquela terra. Ele foi para lá com ovelhas, ele foi para lá com família, ele foi para lá com criados e voltou de lá. Até nem a mulher ele trouxe. Nenhuma ovelha, nenhuma cabra, nenhuma vaca, nenhum burro nem camelo. Vê ele com as duas filhas e ainda houve peripécia pelo caminho. Não entre mais em pormenor. Tinha tudo para dar certo. Até a família ele perdeu. Seja o Senhor a guiar a tua vida. Seja o Senhor a guiar a tua vida. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Deixa Deus dirigir. Deus não quer ver passar miséria, né? É interessante, veja, aqui o David, no Salmo 37, verso 25, ele diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o seu pão. Quando Deus está na frente, Deus cuida. Deus cuida. Deus, amém, que o Senhor possa nos dar graça. Deus quer nos ajudar, amém, aleluia. Deus é o que levanta, irmãos, o homem e a mulher do pó e lhe dá um lar honroso. Sabe, quando o Senhor olhou para Adão, o Senhor disse a Adão, disse para ele próprio, não, Deus disse a ele próprio, não é bom que o homem esteja só. Diz que o Senhor preparou uma companheira, uma adjutora, para estar junto dele. Amém? Irmãos, uma área que Deus quer intervir é na área da família. Amém? Mesmo que nós possamos vir de famílias disfuncionais, sem estrutura ou desestruturadas, Deus tem o poder e a graça de refazer a restauração da família. Deus é aquele que tira do pó, do lamaçal, às vezes um indivíduo, uma mulher ou um casal, e lhe dá um lar honroso.
abençoado. Deus muda a história de famílias. Deus muda a história de casamentos. Deixa o Senhor agir. Salmo 113, versos 7 e 9. Fala do Senhor. É um pouco parecido com as declarações de Ana no seu cântico. Ele diz que é o Senhor que do pó levanta o pequeno e do monturo, o estrume, ergue o necessitado, para o fazer assentar com príncipes, sim, com príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Irmãos, Deus quer abençoar os lares. Deus quer restaurar os lares e Deus pode o fazer. Amém? Honra o Senhor com a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Convida o Senhor a entrar no teu lar, na tua família. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Deus está muitas vezes, Jesus está muitas vezes fora de muitas vidas, de muitas famílias. Mas eu declaro nesta tarde, convida Jesus a fazer parte da tua vida, mas também da tua família. Amém? Da tua família. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua família nos pés do Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Irmãos, é aquilo que faz com que a mulher estéril habite em família. Irmãos, às vezes famílias, na verdade, podemos tirar esta mulher estéril, a mulher, na verdade, que não podia ter um filho, mas podemos muitas vezes ver a situação também num lado estruturado, na verdade um lar onde não há, muitas vezes onde se pegue, irmãos, mas Deus chega lá e trabalha, amém, e faz com que haja alegria no lar, amém, louvado seja o nome do Senhor. Deus deseja levantar-nos também para que nós o possamos servir. Para concluir, alguns obstáculos que nós precisamos vencer. Não seja desobediente à palavra do Senhor. Seja obediente. Não seja incrédulo, mas crente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem passos de fé não vamos longe, mas precisamos pôr a nossa fé em ação. Não basta dizer que acredita, temos que agir crendo em obediência à sua palavra. Chega-te a Deus. Amém? Se Deus diz assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Consagra a tua vida ao Senhor. Amém? Aleluia. Procura a cada dia, na verdade, servir ao Senhor. Amém? Porque aqueles que o servem, aqueles que o colocam em primeiro lugar, vão ser recompensados pelo Senhor. Amém? Queremos ouvir um dia esta declaração do Senhor. Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Irmãos, tudo o que nós podemos fazer, seja para a honra e glória do Senhor. Procura ser uma pessoa de oração. Consagra a tua vida. Precisamos ser pessoas como Jabez, o qual buscou, não se conformou com o seu estado. Diz que ele era conhecido como filho de dores, mas ele diz que buscou o Senhor. Diz, a oração de Jabez diz assim, porque Jabez, diz lá em 1 Crônicas 4:10, invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Irmãos, ele orou com fé.
ele buscou. Amém? Ele buscou e Deus levantou. Louvado seja o nome do Senhor. A tua dificuldade, declara para o Senhor. Amém? Confessa a tua dificuldade para o Senhor e pede-lhe socorro. Sejas uma pessoa positiva. Confessa as promessas de Deus para a tua vida. Deus irá cumprir. Amém? Hebreus 10, 23 diz que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Vamos nesta tarde, amém, nos colocarmos diante do Senhor, sabendo que a nossa entrega, a nossa sujeição a Ele, amém, fará com que Ele nos levante e a cada dia fazer com que a nossa vida vá crescendo, se desenvolvendo, amém, até que chegamos à luz da aurora. Fiquemos em pé. Deus deseja fazer uma obra em cada vida que está aqui. Deus deseja levantar cada um que está aqui. Deus deseja tirar pessoas do pó, da sarjeta. Deus tem o dom de transformar vidas. Ele tem o poder para transformar a vida de qualquer um que vem a Ele. Nesta tarde, vamos ficar em oração. Amém? A Bíblia diz-nos que Deus escolheu as coisas que são desprezadas, as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as pessoas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Deus levanta do pó pessoas como Maria Madalena, pessoas como David, que na sua família era o mais franzino, o que estava de lado, de parte. Pessoas como Pedro e João, simples pescadores. Mas Deus levantou-os, honrou-os e usou-os para a sua glória. E Deus não quer fazer diferente contigo. Deus quer te levantar. Se a tua vida está mergulhada no pecado, o Senhor nesta tarde está disponível. Ele está aqui neste lugar e estamos diante do Senhor. Basta simplesmente falar com o Senhor. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Simplesmente Deus nesta tarde está disponível para dar a mão, para levantar aquele que está caído, fortalecer aquele que está cansado e desanimado. Deus quer trazer força, a força do seu Santo Espírito à tua vida. Ele quer trazer consolação, Ele quer trazer alegria, Ele quer trazer paz. Basta darmos um passo para Deus nesta tarde. O sábio disse que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. A bênção do Senhor. Deus tem uma bênção para ti nesta tarde. Vem humildemente à presença do Senhor. Se nesta tarde estás necessitado, se nesta tarde estás necessitado e precisas que Deus te levante, eu desafio a deixares o teu lugar e vir aqui na frente no altar. Vem agora em nome de Jesus. O Senhor quer te dar a mão, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer dar uma oportunidade, o Senhor quer trazer sobre ti uma unção nova, poderosa e fresca nesta tarde sobre a tua vida. Amém? Enquanto o grupo de louvor vai subir e ministrar um cântico,
eu estarei aqui em baixo para te ajudar em oração. Amém? Se alguém quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, venha também. Amém? Entrega a tua vida para Deus. Reconhece que Jesus é o Senhor. Reconhece que sem Ele nada podes fazer. Precisamos de Jesus. Ele morreu pelos teus pecados. Ele morreu para trazer vida. Ele morreu para te dar uma nova vida. Mas graças a Deus, porque Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Ele está vivo e tem todo o poder nesta tarde para tocar a tua vida e ajudar a tua necessidade. Vem agora em nome de Jesus. Nossas mãos e cantamos para ti, queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, queremos dar-te glória e adoração. Levantamos nossas mãos e cantamos para ti, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu. Queremos dar-te glória e adoração. Obrigada, Senhor, por tudo. Levantamos nossas Nós te adoramos, mãos Senhor. e Aleluia. Nós te cantamos adoramos, para Deus. ti. Aleluia. Nós te Queremos adoramos, dar-te Senhor. Aleluia. glória Nós adoramos o teu nome nesta tarde, e Senhor. Aleluia. Tu és grande, tu és forte. Aleluia. Nós adoramos o teu nossas nome. Aleluia. mãos e cantamos para ti, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, tu fazes grandes milagres